Tá na hora de acordar para aproveitar o feirão de dormitórios Lojas MM. Móveis direto da fábrica para renovar seu quarto com a parcela mais barata do Brasil. Guarda-roupa 6 portas só R$ 1.199,90 ou R$ 119,99 mensais no carnê MM. Conjunto box casal com molas R$ 999,90 ou R$ 99,99 mensais no carnê MM. Lojas MM. Aqui é tudo do seu jeito. Alô, alô, meus amigos do Fantasma em Destaque, torcedor do Operário Ferroviário. Estamos iniciando mais um Fantasma em Destaque para você que gosta do Operário Ferroviário, aprecia os nossos comentários, né, às vezes polêmicos, e hoje vai ser um deles, tá? E dizendo sempre que a gente fala em nome do MM Mercado Móveis, a gigante do sul do Brasil, em o atacadão da limpeza, tudo em limpeza para você, para sua casa, para a sua empresa. Você pode inclusive utilizar o delivery do atacadão da limpeza. E da rede de postos Primos, 25 anos abastecendo o seu carro com muita qualidade, tá certo? Então, eu falei que o comentário hoje vai ser polêmico, né? E todos sabem, todos que me acompanham na Rádio Clube sabem do meu posicionamento em relação ao treinador do Operário Ferroviário, Rafael Gonais, que, na minha opinião, não tem possibilidades de ser o técnico do Operário Ferroviário. Não tem condições de ser. Fraco, um treinador que inventa situações e que prejudicaram o Operário em todos os momentos em que ele esteve aqui, porque tudo poderia ser melhor. E este ano não é diferente. Quando você vê o Operário em 10º lugar e vê o treinador falando que a parte do campeonato do Operário é a parte de baixo da tabela, realmente eu fico muito irritado. Mas muito irritado. Primeiro, porque isso não cabe mais no Operário Ferroviário. Coube uma certa época, antes de 2014, né, quando o Operário era um time de um calendário de 3 meses, sem estrutura, faltava dinheiro a todo momento, e eu vivi essa fase do Operário, acompanhei essa fase, quando Antônio Luiz Micures, que foi, sem dúvida, pode ser considerado o maior presidente que o Operário já teve. E eu explico por quê. Porque lá na época dele não tinha dinheiro. Na época dele ele tinha que se virar, os salários atrasavam, simplesmente porque não tinha dinheiro. Hoje tem. Hoje tem. E por trás tem uma estrutura fornecida pelo atual grupo gestor. Uma estrutura boa, faltando muito pouco para ser uma estrutura realmente a nível de Série A. Série B, então, nem se fala. Aí recebe-se um elenco, coloca-se um elenco nas mãos do treinador e que, pela própria incompetência que ele é peculiar, joga no lixo resultados em que o Operário poderia ter somado pontos importantes dentro da competição. E eu sempre toco em 3 jogos. Eu não falo mais, houveram muito mais jogos, dentro dos quase 50 que o Operário já disputou esse ano. Mas eu falo 3. Ituano, derrota para o Ituano e derrota para o Vila Nova aqui em Ponta Grossa e empate contra o Brusque em Ponta Grossa. Só. Sabe por quê? Porque esses 8 pontos somados hoje aos 39 que o Operário tem, o Operário teria 47 pontos, com um jogo a menos e ao lado do Sport e do Mirassol. E daí, aí o treinador vem, porque ele só fala após jogo, né? E não fala nada. Ele só dá explicação, né? Só dá explicação, porque os pontos normalmente vão para o adversário. A comemoração dos pontos vão para o adversário. Então, normalmente, a entrevista coletiva dele, vocês acompanham aqui, porque a gente posta no site www.fantasmadestaque.com.br.
Está tudo postado lá, tem a Rádio Clube que vocês acompanham. E o que ele fala, não fala nada, não fala coisa com coisa, não fala, não comenta taticamente o jogo, né? E então isso torna, né, a pequena o Operário Ferroviário muitas vezes em entrevistas coletivas. E isso não dá para admitir mais no Operário Ferroviário. E eu espero, honesta e sinceramente, que esses 10 jogos que faltam sejam os últimos a gente aturar esse cidadão ali na beirada do campo. Cada papeleta que a gente recebe uma hora antes do jogo é uma situação assim que você, né, você vê coisas ali do Arco da Velha, né? Determinadas situações. Então, tudo isso eu já comentei, tudo isso eu já falei, das invenções, de esquema tático, enfim, de situações assim, em que não há comprometimento dele para com o Operário Ferroviário nenhum. E eu me admira o grupo gestor manter esse cidadão no comando técnico do Operário Ferroviário. Porque eu tenho para mim o seguinte, que eu quero o bem do Operário, o grupo gestor quer o bem do Operário, então a torcida quer o bem comum do Operário, certo? Isso é uma situação normal. Agora, daí você pega e você vê a manutenção de um cidadão que entrega nada, mas nada a nível de resultado. Ou por outra, pelo potencial que o Operário tem. E aí você vai ter que engolir uma entrevista daqui a pouco, cumprimos nosso objetivo de manutenção. É obrigação cumprir. Sua obrigação pelo que o senhor tem na mão, pela estrutura que o senhor tem na mão. Não vejo mais que a obrigação em deixar o Operário na Série B. E bye bye, né? E tomara que isso aconteça, porque uma renovação com esse cidadão é querer passar o atestado de burro para o torcedor, para a imprensa, né? E daí o negócio é descer do trem, né? Descer do trem. Porque daí não vai dar para entender mesmo. Pois é, mas eu falei tudo isso e o objetivo do comentário é exatamente jogadores que entregam muito mais e que de repente, mais do que de repente, foram marginalizados pelo treinador. Sávio. Por que o Sávio, depois da semifinal contra o Atlético Paranaense, aqui em Ponta Grossa, pelo campeonato regional, depois desse jogo nunca mais foi titular? O Pacheco foi escalado na partida de volta na Arena, falhou no gol do Atlético e o Sávio nunca mais apareceu no time titular do Operário Ferroviário. O que aconteceu com o Sávio? Por que o treinador nunca explicou isso? Por quê? Rodrigo Lindoso, antes de falar do Lindoso, Sávio é infinitamente superior a Santiago Campos e Tales, que vem jogando. Ou seja, ele está prejudicando o Operário Ferroviário, tendo um jogador de melhor qualidade no elenco e escalando jogadores inferiores para jogar. E agora sim, Rodrigo Lindoso. Independente da última contusão do jogador, que foi entregue ao departamento médico e foi liberado, reapareceu em Fortaleza, entrou bem no jogo. Eu diria que foi responsável ali por aquele gol que o Operário fez no final, através do Daniel Lima. Porque ele verticaliza o passe, é um jogador que orienta o meio campo, é um jogador que aparece, dá opção para o passe, é um ótimo passador. E ele é preterido pelo Vinícius Diniz, que não está num bom momento. O Vinícius Diniz fez o gol do acesso, ótimo. Mas chega-se um momento que não é... já não resolve mais. Ou seja, não agrega para o time nesse momento. Outros jogadores, como o Felipe Augusto, a insistência com esse jogador que parece que é dono do time, e agora parece que, né?
chegou-se à conclusão de que realmente ele atravessa um mau momento. Por que Rodrigo Lindoso não iniciou em Santos? Por que é que o Operário não saiu com 4 jogadores no meio, com Jaci, Lindoso, Índio e Gabriel Bosquilha? Então, realmente a situação é muito complicada. E aí você chega, quem entende um pouco de futebol, mas um pouco de futebol, vê claramente o porquê que o Operário é o 10º colocado com 39 pontos. E vai se livrar. Não se livrou ainda, mas vai se livrar ali do risco de ser rebaixado. Então, realmente, eu falei de 2 jogadores. Independente também do departamento médico, Maxwell já foi marginalizado, Pedro Lucas já foi marginalizado, Felipe Claudino, esse nunca teve, um ótimo jogador que nunca teve uma sequência, nunca teve oportunidade que todos tiveram. Por quê? Por quê? É de se estranhar, né? É de se estranhar. Mas é isso aí. Nós vamos encerrando. Eu extrapolei um pouquinho esse primeiro bloco, né? Nós já voltamos aí para o segundo bloco do programa. A gente vai abordar aí o jogo de amanhã que o Operário vai fazer contra o time da Chapecoense, né? Que vem aí, trocou de treinador e está aí numa situação de recuperação dentro do campeonato. Então é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta.